A paz do Senhor, irmãos. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a partir do versículo 36. Nós vamos fazer uma leitura, irmãos, um pouco extensa. Talvez fique cansativo. E por isso eu queria que você orasse comigo agora, do jeito que você está mesmo, pedindo a Deus que Deus aquiete seu coração, que Deus nos dê entendimento dentro desse texto que nós vamos ler. Não é uma novidade para nós, ou a maioria de nós. É um texto bem conhecido nosso, e que Deus vá falando conosco no tempo em que a gente vai lendo essas escrituras registradas no que nós chamamos palavra de Deus, e é palavra de Deus. Então, não se distraia. Se você tiver com o celular aí ligado, desliga ele. Se ele tocar, tente não atender, só desligue, para a gente não tirar a concentração de ninguém e nem a nossa. Porque quando nós nos concentramos diante da palavra de Deus, muitas coisas cooperam para a gente se distrair. E aí a gente precisa orar e dizer: Senhor, aquieta meu coração, abre minha mente, abre meus ouvidos, para que eu venha entender o que o Senhor quer falar comigo mais essa vez. Pai querido e amado, nós nos colocamos, Senhor, diante da sua palavra do Todo-Poderoso, que se renova a cada dia. Um texto, Senhor, que nós já lemos várias vezes, que muitas vezes já foi ministrado nesse lugar, mas que o Seu Espírito Santo venha nos esclarecer mais coisas hoje, ou nos lembrar de coisas antigas que já ouvimos, ó Pai. Tudo isso seja para a glória do Seu reino, para o crescimento do Seu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. O capítulo 15, irmãos, acontece o que nós chamamos de concílio, de uma reunião da diretoria, vamos dizer assim, da igreja naquela época, em relação a algumas divergências que estavam acontecendo dentro da igreja. E eles chegaram no final desse concílio a um ponto, e ali eles declararam isso como a fé da igreja, e eles enviaram cartas para Paulo e Barnabé seguir o seu caminho pregando o evangelho. E além dessa carta que eles escreveram para que Paulo e Barnabé mostrassem aos irmãos onde eles chegassem, que ali eles estavam com o aval da igreja, eles também enviaram 2 irmãos para ir junto com Barnabé e com Paulo, para dizer: olha, essa carta é verdadeira, essa carta é legítima, nós estamos vindo de lá de Jerusalém, e é assim que os apóstolos aprovam. Então eles seguiram com essa carta, e um desses irmãos que estava seguindo juntamente com Paulo era o irmão Silas, que foi enviado de Jerusalém para acompanhar Paulo e Barnabé. Eles passam algum tempo em Antioquia, e depois, a partir daqui a gente vai para o versículo 36, e diz que alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. O certo aqui, irmão, seria a gente ler o texto todo e depois eu vim falando algumas coisas, mas eu vou, como é um texto conhecido, de acordo com o que a gente vai lendo e for me aparecendo alguma coisa aqui, a gente vai falando sobre essas coisas, e a gente vai, como eu disse, tentando prestar atenção em cada detalhe, porque são muitos detalhes nesse texto que nós vamos ler, são muitas coisas. A gente poderia pegar aqui esses 4 versículos iniciais aqui e fazer toda a ministração desse domingo em cima desses 4 versículos iniciais. Mas, como eu disse, são muitos detalhes, é um texto extenso, e a gente pode extrair daqui muitas coisas. Então vai ter coisas que será omitido hoje, que já foi falado outros dias, e vai ter coisas que a gente vai aqui trabalhando e conversando sobre o que a gente está lendo. Então esse versículo 36 começa Paulo chamando Barnabé para voltar às igrejas que eles já tinham passado,
para ver como os irmãos estavam, para fortalecer os irmãos na fé. Então a gente vê aqui a preocupação do apóstolo Paulo em estar junto com os irmãos, em animar os irmãos, em ver como é que os irmãos estão realmente, se eles estão caminhando da forma que foi ensinado. Então havia essa preocupação do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé aqui, que no versículo 37 diz que Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo o Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, aquele que veio de Jerusalém com eles, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passando pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então a gente vê aqui que Barnabé queria levar um certo Marcos, um certo João chamado Marcos, e esse jovem já tinha feito a primeira viagem com Paulo e Barnabé, só que no meio da viagem ele voltou, ele retrocedeu, ele não seguiu viagem com Paulo e Barnabé. Isso magoou Paulo. E na segunda viagem Barnabé diz: vamos levar Marcos de novo. Paulo diz: comigo não, já foi a primeira vez, no meio do caminho ele voltou, então comigo não dá certo. Mas diz que Barnabé insistiu e diz que houve uma contenda entre os dois, de forma tal que eles se separaram. Então há contenda entre cristãos, mas são contendas saudáveis, são contendas sadias. Nesse concílio mesmo, que eu falei agora há pouco, que está escrito alguns versículos antes desse texto que nós estamos lendo, houve também uma grande contenda, mas eles chegaram a um ponto, eles chegaram a um consenso. E aqui entre Paulo e Barnabé houve também essa contenda e os dois se separaram. Ou seja, eles não brigaram e ficaram inimigos, mas cada um seguiu sua rota e foi fazer o quê? Pregar o evangelho. Paulo então foi para um lado, Barnabé foi para o outro lado. O reino de Deus começa a ganhar aí, porque Deus trabalha assim. Se fossem os dois juntos, eram os dois num só lugar, e agora estava Paulo num lugar e Barnabé em outro, então já tem mais irmãos pregando em lugares diferentes. Então, existem momentos, ou vai haver momentos, em que possa acontecer contendas entre nós, mas que nós devemos deixar o Espírito de Deus trabalhar diante disso, para que a gente chegue a um consenso, e a gente continue fazendo a obra do Senhor. Ela não pode parar. As nossas diferenças, porque aqui havia uma diferença. Paulo queria que Marcos não fosse, Barnabé queria que Marcos fosse. E futuramente, depois disso aqui, esse Marcos se torna muito importante dentro do ministério de Paulo. E ele fala isso em sua carta aos Gálatas, falando desse Marcos que era importante para ele. Então naquele momento Paulo achava que ele não servia, que ele tinha fracassado, que ele tinha falhado, que ele não tinha perseverado. E ele estava entristecido com isso. Mas depois ele volta atrás, eu digo: olha aí, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha na nossa vida, e ele diz: esse rapaz, ele é importante no ministério, manda ele para cá, porque ele é importante. Então nós devemos ter cuidado com nossas contendas, não é? Não é que Paulo era inimigo de Marcos, nem se tornou inimigo de Barnabé, mas os dois, no caso aí, os dois grupos agora pregavam o evangelho. E aqui a narração segue Paulo, não é? Barnabé foi para Chipre pregar o evangelho, mas não se fala mais em Barnabé. Mas aqui o roteiro segue, então, acompanhando essa viagem de Paulo junto com Silas, que no capítulo 16, o versículo 1, diz que chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Então aqui Paulo encontra Silas, encontra Timóteo. Na sua primeira carta
a Timóteo, Paulo fala sobre essa mãe de Timóteo, a sua avó, a mãe dele, Eunice, sua avó, Lloyd, e diz que essas duas mulheres elas eram muito fervorosas na palavra. E apesar do pai de Timóteo ser grego, não ter ainda aderido ao cristianismo, mas a mãe e a avó aderiram ao cristianismo, elas eram crentes fervorosas que ensinavam ao seu filho. E aqui diz que esse filho dava um bom testemunho aonde ele estava e onde ele morava. O versículo 3 diz que Paulo quis que este Timóteo fosse com ele. E tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Essa questão aqui está com poucos dias que o pastor Macena falou sobre essa questão da circuncisão de Timóteo em um estudo que ele trouxe aqui há pouco tempo. O versículo 4 diz: e quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Aquela carta que eu falei para vocês. Então, onde Paulo ia chegando, ele ia mostrando que ele tinha o aval dos apóstolos, que ele tinha o aval da direção da igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E, além dessa carta, ele tinha quem? Silas, que tinha vindo de Jerusalém e continuou essa viagem com Paulo. Versículo 5 diz que de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Então Paulo passava confirmando as igrejas, percebia que as igrejas estavam firmes e além de estarem firmes, elas também cresciam. E cresciam em número. Pessoas iam aderindo ao Evangelho, iam aderindo a Jesus Cristo, iam entregando suas vidas ao Senhor. Para isso é preciso o quê? Ter um povo que pregue, ter um povo que anuncie. Então a igreja ou as igrejas que Paulo tinha deixado nesses lugares, além delas permanecerem na fé, elas também atraíam pessoas. E a igreja crescia em número. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Testemunhar a nossa fé, anunciar o Evangelho, para que a igreja do Senhor, aqui neste lugar, também cresça em número. E isso é um papel meu e seu. Não é um papel do pastor Macena, não é um papel dos obreiros, é um papel da igreja. Se você é a igreja, você precisa testemunhar e você precisa anunciar Jesus Cristo com a sua vida, para que através da sua vida pessoas sejam atraídas a vir a este lugar e ouvir uma palavra e uma palavra de salvação. Diz que o versículo 6, eles passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Não é da vontade de Deus que a gente prega o Evangelho? Ele decide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E aqui Paulo, Silas, agora Timóteo, lembra que Timóteo também foi com ele? Aqui pelo menos a gente tem 3 figuras, 3 pessoas, é os que pode até ser que tenha mais. Mas o que a gente vê no texto é que tem esses 3, Paulo, Silas e Timóteo. Daqui a pouco vai entrar mais um aqui. Mas por enquanto o que a gente consegue perceber nesse texto é que tem esses 3. E eles tentavam ir para um determinado lugar, irmãos, para pregar a palavra de Deus. Mas diz que o Espírito de Deus impedia deles anunciarem o Evangelho naquele lugar, naquele momento. Então eles não paravam. Tudo bem, se o Espírito de Deus não permite que a gente vá para aqui, a gente vai para ali. Mas diz que o Espírito de Jesus também não lhe permitia que eles fossem para aquele lugar. É difícil, queria ir para um canto, o Espírito Santo não deixava. Queria ir para outro canto, o Espírito de Jesus não deixava. E aqui a gente pode ver uma coisa,
O Espírito Santo impedia, o Espírito de Jesus impedia. São dois espíritos? Nunca houve. Nunca houve dois espíritos. Lá em Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que só tem um espírito. Então por que num momento diz que o Espírito Santo não deixou, e no mesmo momento diz que o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus não deixou? Que também poderia dizer o Espírito de Deus não permitiu. E não seriam três espíritos, porque não existe três espíritos, só existe um espírito. Jesus, ele é espírito. Ele está em espírito hoje. Ele esteve em carne nessa terra durante um tempo. Mas ao morrer e ressuscitar, ele subiu aos céus. E hoje ele está em espírito no nosso meio. E que espírito é esse, irmão? Só existe um, o Espírito Santo. Então o autor aqui da carta, desse livro de Atos dos Apóstolos, desse relato, em um momento ele diz que o Espírito Santo não deixou, em um outro momento ele diz que o Espírito de Jesus não deixou, em um outro momento ele pode falar que o Espírito de Deus não deixou. Ele não está falando de três espíritos, ele está falando de um único, porque só tem um. Agora, tanto faz falar Espírito Santo como o Espírito de Jesus, como o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, é o mesmo, só tem um. Só repetindo o versículo 8, diz que eles tendo passado por Mísia, desceram a Trode. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um homem da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então eles queriam ir para um lugar, Deus não deixava. Queria ir para outro lugar, Deus não permitia. Mas aí Paulo teve uma visão, um sonho, de alguém num determinado lugar, diz: vem para cá, ajuda-nos aqui. Então Paulo, opa, o Espírito de Deus está mandando a gente para ali, e é para lá que nós vamos. Pegaram um navio, navegaram, e foram para a Macedônia, um local onde tinha várias cidades ali, e eles fazem isso então. Então uma coisa aqui interessante, irmãos, às vezes a gente quer fazer alguma coisa para a obra de Deus, trabalho de Deus, e às vezes vem alguns impedimentos e a gente diz que o inimigo está se levantando, e a gente precisa pedir a Deus discernimento para a gente saber quando é que é Deus que está impedindo. Não, mas é a obra de Deus, Deus não vai impedir, Ele impede, porque a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é dele, e Ele é que sabe aonde, quando e como. E às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, às vezes a gente quer ir para o lugar onde a gente quer ir, e às vezes Deus não quer que seja ali naquele momento. Não que aquelas pessoas daqueles lugares não fossem importantes para Deus, mas naquele momento Deus tinha uma prioridade. E a prioridade de Deus às vezes não é a nossa prioridade, e a nossa prioridade precisa ser a prioridade de Deus. Então a gente precisa pedir discernimento ao Senhor: Senhor, que eu venha saber quando é o Senhor que está trancando as portas. Nem sempre é o inimigo. Às vezes pode ser Deus dizendo agora: não, não é tempo, não é aí, não é assim. E Ele fecha as portas mesmo. Aqui não diz de que forma que Deus impedia essa ida deles a esses lugares. Só diz que Ele impediu. Só diz que Ele não permitiu. Mas pode ter acontecido várias coisas. Pode ter sido uma visão? Pode ter sido um profeta chegar e: olha, Deus não quer que vocês vão para ali não. Pode. Mas pode ter sido entraves, barreiras, e eles não conseguiam chegar ao lugar onde eles queriam ir. E isso eles entendiam: opa, Deus não está querendo que a gente vá para lá, então a gente vai para cá. Então que a gente possa pedir a Deus esse entendimento. Então eles entenderam que eles tinham que ir para a Macedônia, e o versículo 11 diz: e navegando de Troade, fomos correndo, em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Aqui entra outros personagens na história. Quem escreveu esse relato do livro de Atos dos Apóstolos foi Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Então veja que ele se coloca junto do grupo. Ele diz no versículo 11: navegando de Troade, fomos correndo. Ele não diz que eles foram, ele diz fomos, ou seja, ele estava junto.
Ele viveu todo esse momento aqui que ele relatou depois em livro. Então aqui agora nós temos 4 pessoas, pelo menos. Nós temos Paulo, nós temos Silas, nós temos Timóteo e nós temos Lucas. Porque ele diz aqui nós fomos, e em vários lugares aqui ele vai se colocar junto da situação. Versículo 12 diz que dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. Então, eles chegaram na primeira cidade dessa parte da Macedônia, onde Paulo tinha tido essa visão. Vejam, irmãos, que agora eles estavam dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, indo para o lugar que Deus estabeleceu que eles fossem. Ou seja, era para sair tudo uma maravilha, porque era a vontade de Deus que eles estivessem naquele lugar. Que a gente podia pensar assim, não, se eles fossem para onde Deus não queria, talvez pudesse ter acontecido um monte de coisa. Mas como eles obedeceram e foram para o lugar onde Deus queria e mandou e guiou, maravilha, vai dar tudo certo. Nenhum empecilho, nenhuma barreira. Mas vamos continuar a leitura. Diz que no versículo 13, no dia de sábado, saímos, Lucas se coloca de novo, olha. Saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Isso não é relatado na Bíblia, mas historiadores dizem que naquela cidade de Filipos, na entrada da porta, havia um lembrete para as pessoas que adentravam aquela cidade, que era proibido falar sobre alguma religião que a cidade não compartilhasse. Diz que por isso eles saíam da cidade e iam para fora da cidade. E foi nessa ocasião que eles, saindo da cidade, procurando um local para que eles pudessem orar, eles encontram essas mulheres que lavavam suas roupas, e eles não perderam tempo e anunciaram o evangelho para aquelas mulheres. Não era só uma, eram várias mulheres. Versículo 14 diz que uma certa mulher, dessas que estavam ali, chamada Lídia, comerciante, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, ela nos ouvia. Essa mulher, ela servia a Deus, talvez da forma que Cornélio também era um servo de Deus, servia a Deus, porque ele ajudava as pessoas, porque ele orava, porque ele jejuava, mas ele não conhecia profundamente a Deus. E essa mulher também, Lídia, uma comerciante importante nessa cidade, diz que ela também era uma serva de Deus, mas ela não tinha o conhecimento de Deus. Ou seja, Deus se agradava dessa mulher já pelas ações dela. Ela era uma serva, mas ela precisava entender, ela precisava compreender. E talvez essa visão que Paulo teve lá, ei, corre para cá, eu estou precisando de ajuda. Deus enviando Paulo, enviando Silas, enviando Timóteo, enviando Lucas para este lugar, porque lá tinha uma serva de Deus que não conhecia a Deus, que precisava conhecer a Deus. E quando o apóstolo Paulo chega com os seus irmãos, pregando o evangelho, diz que uma mulher, ela dava ouvido ao que Paulo falava. Continuando o versículo 14, diz que o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta o que Paulo dizia. Então, irmãos, que Deus possa abrir o nosso coração hoje também, para que a gente esteja atentos ao que a palavra de Deus está nos falando. Que o que eu estou fazendo aqui, eu estou lendo a palavra de Deus, e em alguns momentos eu estou comentando o que nós estamos lendo, não estou falando nada além disso. Que Deus possa fazer conosco o que fez com essa serva dele, que abriu o coração para que ela entendesse o que Paulo estava falando. E Paulo estava anunciando o Senhor Jesus Cristo, Paulo estava anunciando o evangelho. Versículo 15 diz que depois que foi batizado, olha só o resultado de quem é atento à palavra de Deus.
Olha o resultado de quem Deus abre o coração para ouvir a palavra. Porque ao abrir o coração, a você entender, conhecer a Deus, irmão, você precisa se aliançar com esse Deus. E toda pregação do Evangelho vai falar da aliança que é feita através do batismo. Então Paulo não perdeu tempo, Silas não perdeu tempo e nem Lídia perdeu tempo. Diz que logo que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso, diz Lucas. E eles ficaram então. E diz que aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Antes de nós prosseguirmos aqui, irmãos, essa cidade de Filipos, que começa aqui com essa mulher, uma mulher importante dentro da cidade, uma serva de Deus, e diz que também a sua casa aceitou o Evangelho e foi batizado também. Não foi batizado só ela, foi batizado ela e a sua casa. E quando diz ela e a sua casa, aqui não diz quantos, quem, qual a idade. Porque há pessoas que interpretam que por causa que diz que ela e a sua casa foi batizada, diz que também as criancinhas, os bebezinhos foram batizados. Mas para que alguém seja batizado é preciso uma coisa, é preciso crer no Evangelho. E uma criança, ela não crê no Evangelho. Aqui nós temos o bebê de Stephanie e nós temos o bebê de Rayane. Nós estamos falando aqui, irmãos, eles não sabem nada do que nós estamos falando. Como é que no final de um culto como esse, uma criança dessa vai levantar a mãozinha e dizer: eu quero ser batizado? Ele não tem entendimento. Então na casa de Lídia, se tinha algum bebê, esse bebê não tinha entendimento para dizer: eu creio nisso. É certo que quando diz ela e sua casa foi batizado, foram ela e os que creram. Porque o crer é uma prerrogativa para o batismo. Quando o eunuco pergunta a Filipe o que me impede agora, ele disse: é lícito, se tu crê. Ele diz: eu creio. Então eles desceram, foram às águas e o eunuco foi batizado. Então o batismo é para quem entende, para quem tem entendimento. Se a criança tem entendimento e ela diz: eu quero ser batizada porque eu entendo isso, eu preciso me aliançar com o Senhor, e ela já tem idade para isso, e não precisa ter 12 anos, como algumas pessoas estabelecem a idade do batismo. A idade do batismo é a idade que a criança dá um start dizendo: opa, eu preciso me aliançar com esse Deus, mamãe. Eu preciso fazer uma aliança com esse Deus, papai. E aí sim, mas um bebê não tem condições. Então aqui foi ela e foi a sua casa, e aí fundou essa igreja na cidade de Filipos. É tanto que depois o apóstolo Paulo ele escreve uma carta aos filipenses, aos moradores de Filipos, a igreja de Filipos, essa igreja aqui que surgiu aqui. Que surgiu a partir do momento em que eles saem para orar em um determinado lugar, e eles encontram pessoas nesse lugar, e fala do Evangelho nesse lugar, e pessoas creem nesse lugar, e pessoas são batizadas, e a partir daí nasce a igreja naquele lugar. Olha a importância de nós falarmos do Evangelho aonde nós chegarmos. Onde nós chegarmos. Então Lucas fala agora dessa mulher que tinha espírito de adivinhação. E o versículo 17 diz que esta, seguindo a Paulo e a nós, veja que Lucas agora sempre vai se colocar dentro da história. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saia dela. E o Espírito saiu. O que o Espírito ali, irmão, estava dizendo não era mentira. Era verdade. Ele sabia
que aqueles homens estavam anunciando o caminho certo. Ele não estava mentindo, dizendo nada, mas todo dia quando passava, o espírito que estava naquela mulher dizia: olha, esses homens aí são filhos do Deus Altíssimo. Eles pregam a verdade. Eles anunciam a salvação. E diz que aquilo foi incomodando Paulo. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Aqui não diz quantos dias, mas diz que foram muitos dias. A mesma coisa. E diz que aquilo perturba ele. E ele vai àquela mulher e diz ao espírito: em nome de Jesus Cristo, saia dela. E diz que na mesma hora, o espírito saiu, não falou nada, não perguntou por quê, não foram conversar, saia, e saiu. Às vezes as pessoas querem conversar com os demônios, mas Paulo não teve conversa, sai e pronto. Teve um espírito também que quando viu Jesus chegar disse: esse é o Filho do Deus Altíssimo. Jesus: pode calar a boca. Pode calar a boca. Que os espíritos sabiam quem era ele. Ele: pode calar. E mandou eles saírem naquela hora. O versículo 19 diz que, vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados ou das autoridades. O interessante aqui é que não só estava Paulo e Silas, estava Paulo, estava Silas, estava Timóteo, estava Lucas. Mas nesse momento, nós não sabemos como era que eles estavam ali reunidos, mas eles prendem Paulo e prendem Silas. Talvez as duas maiores autoridades. Um, o apóstolo Paulo, o outro tinha vindo de Jerusalém, enviado pelos apóstolos para caminhar com Paulo, para testemunhar de que Paulo falava a verdade e que tinha o aval da igreja. Mas os dois foram presos, foram levados às autoridades daquele lugar. E diz o versículo 20 que, apresentando-os aos magistrados, às autoridades, disseram: estes homens, sendo judeus, eles perturbaram a nossa cidade. Era proibido. Mas a gente percebe que Paulo ia, ele aí respeitava a regra, ele ia e pregava lá fora. É certo que nas suas conversas particulares, com certeza, Paulo não ficava calado, mesmo dentro da cidade. Mas esses homens que eram os donos daquela mulher, que era escrava deles, que tinham um espírito de demônios, e através desse espírito eles ganhavam dinheiro, porque essa mulher, ela lia a sorte das pessoas. Essa mulher, ela lia o futuro das pessoas. E eles ganhavam dinheiro com isso, como tem pessoas que ganham dinheiro com isso hoje. Diz o que é que vai acontecer com você. Algumas coisas eles acertam, outras coisas eles erram. E vivem nessa vida ganhando dinheiro. E essa mulher era escrava, e através desse espírito ganhava dinheiro para esses homens. Quando ele viu que o espírito tinha ido embora, que a mulher agora era a mulher, eles disseram: esse negócio está errado. Pega esses homens aí, vamos levar às autoridades, dizer que eles estão perturbando a cidade. E foi isso que eles fizeram. E o versículo 21 diz que: e nos expõe, quando eles disseram que eles perturbavam a cidade deles, diz: e nos expõe costumes que nos não são lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Eles estão com um ensinamento aí estranho, diferente, que não é lícito para nós recebermos esses ensinamentos deles, porque nós somos romanos e nós não precisamos receber isso. Versículo 22 diz que a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, as autoridades, rasgando-lhes as vestes deles, mandaram açoitá-los com vara. Eita, irmão, aqui eles estavam fazendo a vontade de Deus. E às vezes a gente está fazendo a vontade de Deus, caminhando bem certinho, e coisas estranhas acontecem no nosso caminho, e a gente fica às vezes questionando: Senhor, por quê?
estou fazendo a sua vontade, eu estou tão fiel, agora que eu me empenhei, agora que eu estou mesmo dentro do negócio. Aí essas coisas vêm e acontecem. Não era para ser assim. Com Paulo foi assim. Eles estavam fazendo a vontade de Deus. Eles queriam ir para um canto, Deus não deixou, queria ir para outro, Deus não deixou, disse, não, vá para ali. E eles foram. E eles pregaram o evangelho, e pessoas se converteram. Olha que alegria. Alegria muito grande você chegar num canto, pregar o evangelho, e uma pessoa crê naquele evangelho, dizer vamos lá para casa, e chegar na casa dessa pessoa, as outras pessoas também creem nesse evangelho, e pedem para ser batizadas, e são batizadas. A alegria é grande, irmãos. Mas de repente, expulsa demônios. Mas de repente um problema acontece. De repente uma barreira se levanta. Agora eles são presos. E não somente presos, mas eles são açoitados. E não é açoitado com qualquer açoite, é açoitado com vara. E não era uma lapadinha de vara. Era uma surra de verdade, irmãos. Saía sangue. Criava ferida nas costas. Como diz no nosso linguajar, arrancava os tambocos de couro nas costas. E esses dois homens, fazendo a vontade de Deus, passaram por isso. Fazendo a vontade de Deus, passaram por isso. Versículo 23 diz que, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Isso não é um preso comum, não. Cuidado, que esses homens são perigosos. Versículo 24 diz que o carcereiro, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, que nós conhecemos como calabouço, e lhes segurou os pés no tronco, ou seja, colocou ele numa cela de segurança máxima, um cárcere interior, onde é mais quente, mais insalubre, e ainda eles foram amarrados aos pés, porque eram presos, tido cuidado com eles. Versículo 25, diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Timóteo e Lucas aqui nesse momento, eles não estão lá na prisão. Lucas depois narra isso aqui porque foi contado para ele. E ele narra o que aconteceu. Mas diz que perto da meia-noite, nesse mesmo dia desses açoites, um dia difícil, teve dias de alegria lá atrás, dias de conversão, dia de salvação, dia de batismo. Mas esse dia era um dia difícil. Esse dia era um dia complicado para esses dois servos de Deus. Eles foram açoitados, não era um açoite comum. Eles foram presos, não era numa prisão comum. E diz que perto da meia-noite, com certeza ainda não alimentados, diz que eles começaram a orar. Eles oravam. Mas eles não só oravam, mas também cantavam hinos a Deus. E diz que os outros presos escutavam. Eles estavam num cárcere interior, eles estavam num cárcere afastado. Mas a oração deles era tão intensa que os outros presos escutavam a oração desses dois. A canção, o louvor deles era tão intenso que os outros presos escutavam. E talvez eles ficavam perguntando: quem é esse? O que é isso? Que música é essa? Tiago escreve na sua carta, irmãos, que quando você estiver aflito, você ore. E quando você estiver contente, você canta louvores. Ou quando você estiver contente, cante louvores. E quando estiver aflito, você ore. Mas isso não é uma ordem, um mandamento, tem que ser assim. Isso é o normal. Isso é o normal da gente. A gente está aflito, a gente, Senhor, chega aqui, me acode. Não é o normal a gente cantar quando a gente está desesperado. Não é o normal a gente cantar quando a gente está com dor. Tenta cantar um dia quando você estiver com uma dor. É difícil, irmãos. A gente até começa, mas não sai o negócio.
Mas diz que esses dois aqui, eles oravam, mas também eles louvavam. Então não é proibido. Se você tiver força para louvar no momento de dor, no momento difícil, no momento de desespero, louve sim, não tem problema. Jesus, no momento de maior aflição da vida dele, ele louvou. Depois daquela última ceia, depois de tudo, quando termina tudo, diz que ele louvou um hino e foi para o jardim fazer aquela oração que nós conhecemos, que ele suava sangue. Mas antes ele louvou. A Bíblia relata que o rei Josafá, num período de grande aflição, sabe o que foi que ele fez? Ele orou, mas também sabe o que foi que ele fez? Ele louvou a Deus e chamou o povo de Israel a louvar com eles. E diz lá o relato que enquanto eles louvavam, Deus estava destruindo os inimigos, que eles não conseguiam destruir, por suas mãos, por suas forças, que eles eram pequenos, eles eram fracos em relação ao exército que estava cercando eles naquele momento. Mas diz que ele disse assim: vamos adorar esse Deus. E enquanto eles adoravam, Deus travava uma luta e destruía os inimigos. Então, se você conseguir, se você encontrar a força de louvar a Deus no momento de dor, no momento complicado, no momento difícil, louva a Deus, não tem problema. Porque o normal mesmo é a gente orar, e às vezes a gente nem ora, a gente murmura. Aí é outra coisa, aí murmurar aí não está dentro dos planos de Deus. Mas quando você ora pedindo ajuda, pedindo: Senhor, me socorre, eu não estou aguentando, tudo bem. Você está orando a Deus, clamando a Ele. Mas se você encontrar força, irmão, e fazer o sobrenatural, que é você adorar num momento desse, coisas tremendas vão começar a acontecer. O inimigo vai ficar irado, porque ele não queria isso. Ele queria que você murmurasse. Ele queria que você praguejasse. Ele queria que você dissesse: eu não vou mais fazer isso não, porque eu estou fazendo a vontade de Deus e essas coisas todas estão acontecendo comigo, eu vou parar, eu cansei, não aguento mais. Mas quando você tomar atitude de cantar o Rei dos Reis, engrandecer o seu nome num momento de aflição, num momento difícil, num momento em que todo mundo está dizendo assim: agora ele para, agora ela não consegue. Aí quando vê você cantando, aí as portas do inferno se destrói tudo, cai tudo, os demônios caem. E você começa a engrandecer o nome de Deus em todas as situações. Eu te digo que não é fácil. Não é fácil louvar a Deus num momento difícil. Mas eles conseguiram. E diz que no versículo 26, de repente sobreveio tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. As portas se abriram, as correntes se quebraram, as algemas foram soltas, porque dois homens estavam fazendo algo que não é comum. Não é comum depois de uma situação dessa você ir louvar a Deus. Mas eles estavam louvando a Deus. E essas coisas aconteceram. Ele diz que acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Isso aqui não é uma promessa assim porque eu criei e toda a minha casa será salva. Isso aqui é um momento específico para este homem, para esse carcereiro. Não é porque você creu em Jesus, é obrigatoriamente por causa desse versículo que toda a tua família vai ser salva. Não, toda a tua família vai ter que crer também. Toda a tua família vai ter que crer e se aliançar com Ele.
E você será uma coluna dentro da sua família. Você será testemunha desse Jesus dentro da tua família. Você fará um papel importante dentro da sua família, para que a sua família venha ver as transformações que acontecem na sua vida. Como foi pregado domingo, nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e o teu marido vai perceber, tua esposa vai perceber, teus filhos vai perceber, e talvez isso atraia eles para esse evangelho. E versículo 30 diz que tirando-os, ou versículo 31, versículo 32, e lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa, do carcereiro. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, ainda era de madrugada, lavou-lhes os vergões, as feridas dos açoites, ainda estava o sangue ali, ó, coalhado, que já fazia horas, as costas toda pintada de sangue, sangue coalhado, e agora diz que o carcereiro limpava os seus vergões, as suas feridas, os estambocos das costas. Não sei se vocês conhecem essa palavra, mas é lá de Pernambuco, a gente dizia. E logo foi batizado ele e todos os seus. O carcereiro foi batizado, e todos os seus que creram, lógico, todos que creram. Irmãos, olha como Deus trabalha. Paulo e Silas, Timóteo, Lucas, querendo ir para um lugar e Deus não deixava, ia para o outro, Deus não queria, vá para ali. E chega lá, todas essas coisas acontecem. Acontecem momentos gloriosos, momentos de festa, acontecem momentos de açoite, de dor, de dizer, meu Deus, o que é isso? O que é que está passando comigo? Eu estou fazendo a tua vontade. Mas eles não paravam, eles oravam, eles cantavam, eles engrandeciam o nome do Senhor. E enquanto eles faziam isso, Deus ia trabalhando. E a partir disso, outra família é salva. A partir desse testemunho deles, outra família é salva. E diz que, versículo 34, então, levando-os a casa, lhe pôs a mesa. Agora estava servindo comida. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Eles foram batizados, perceberam, né? Sempre o evangelho vai anunciar a aliança com Cristo. Sempre quem prega o evangelho vai ter que falar dessa aliança. E a aliança começa no batismo. O batismo realizado pelos apóstolos, que a gente vai ver em vários lugares, que é o batismo em nome de Jesus. E aqui, irmãos, a gente tira mais uma lição, que para essas pessoas serem batizadas não precisa um ano de curso, não precisa um preparo, uma preparação. O que precisa é a pessoa crer. E esse povo aqui foram batizados de madrugada, não esperaram nem o dia amanhecer, e eles foram batizados. Vamos cantar aquele hino? Acho que dá tempo aqui. Eles foram batizados, e mais uma família salva, mais uma família aliançada com Deus. Que eu e você, irmão, não venha desistir em momentos difíceis das nossas vidas. Que eu e você não venha murmurar nos momentos difíceis de nossas vidas. Mas que eu e você possa aprender mais uma vez hoje, com tudo isso aqui, que fazer a vontade de Deus não nos livra de situações complicadas aqui nessa terra. Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, vão em frente. Eu venci o mundo, disse ele. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim das coisas. Então Paulo e Silas passaram por isso, mas eles não estavam sozinhos naquela cela. O Senhor estava com eles naquela cela. E eles tinham certeza disso, e eles disseram: vamos adorar aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eles começaram a louvar a Deus. Eu não sei que hino eles cantavam, mas eles adoravam a Deus, eles engrandeciam o nome de Deus. E na oração deles, com certeza, não era uma oração de murmúrio.
talvez uma oração pedindo força: Senhor, nos fortalece, porque nós não vamos desistir. Nós vamos continuar pregando o seu evangelho, nós vamos continuar anunciando. Nos dá ousadia, nos enche do seu espírito. Talvez fosse essa a oração de Paulo, talvez fosse essa a oração de Silas, e com certeza Lucas, Timóteo, Lídia, os outros que estavam em algum outro lugar, com certeza eles também estavam orando por Paulo e Silas, e orando pela obra do Senhor, pelo crescimento do reino de Deus, pela igreja naquele lugar que se firmou. E como eu já disse aqui, o apóstolo Paulo depois escreve uma carta a essa igreja, que nós possamos aprender com isso. Vamos cantar essa canção em nome de Jesus.